Você nunca ouviu falar sobre Harry Darger, mas deveria. Artista multidisciplinar, sua obra tem uma qualidade real, um Heimlich, na melhor concepção dessa palavrinha alemã de difícil tradução, mas que pode significar o estranho, o inquietante, aquilo que atrai o nosso olhar de forma arrebatadora. Parecem saídas de um antigo site da internet, algo como assustador.com.br ou lendasurbanas.net. Essa é a história das meninas Vivian, no que é conhecido como os Reinos do Real, da Guerra da Tempestade Glandeco-Angeliana, causada pela rebelião das crianças escravas, ou, simplesmente, Reinos do Real. O tamanho de Reinos do Real impressiona tanto quanto seu título. São 15.000 páginas, cerca de 2 vezes a obra completa do escritor russo Fyodor Dostoiévski, em sua tradução mais completa para o português. Ou ainda 7 vezes e meia O Hobbit, a trilogia do Senhor dos Anéis e o Silmarillion, somados. Darger gostava de dizer que era brasileiro. Foi assim que ele assinou sua autobiografia. Henry Joseph Darger, Dargarius em brasileiro. Mas Darger não era brasileiro. Ele nasceu em Chicago em 1892 e teve uma vida absolutamente miserável. Órfão aos 8 anos, Darger passou de reformatório em reformatório, sempre sofrendo todo tipo de abuso, até chegar aos 18. Emancipado, ele arranjou um emprego de faxineiro num hospital católico. Em algum momento, talvez para lidar com os abusos que sofreu, talvez para compensar o tédio, Darger dividiu sua vida em 2 mundos. O exterior era monótono e rotineiro. O interior era vívido e florescia em cor, em batalhas fantásticas e em sangue de heróis. No mundo daqui, Darger era um faxineiro pobre vivendo de forma esquálida. No de lá, ele era o general Henry J. Darger, comandante do exército angelíneo e protetor das crianças. São 7 as personagens principais de Reinos do Real. As meninas Violet, Joyce, Ginny, Evangeline, Catherine, Hattie e Daisy Vivian. Ou, como escreveu Darger, são 7 pequenas garotas, cuja beleza não podia ser descrita neste mundo. A beleza de Violet, Joyce, Ginny e Evangeline jamais poderia ser descrita, e ainda assim é mais bela sua bondade e imaculadas as suas almas. Elas estavam sempre dispostas a obedecer e mantinham-se sempre longe das más companhias. Frequentavam a missa e tomavam a comunhão todos os dias, vivendo a vida de pequenas santas. No início da história, as meninas Vivian são levadas pelo pai, Robert Vivian, para Angelínia, nação que lidera uma coalizão de países cristãos contra as forças malignas dos Glandelianos, famosos por escravizar e abusar de crianças. Ali, elas se tornam guerreiras. Numa rápida psicologia de boteco, é possível dizer que Darger usou Reinos do Real para ressignificar os abusos que sofreu nas mãos dos adultos, abusos que ressurgiram em seu mundo imaginário. Basta ver como os Glandelianos costumavam torturar as crianças com enforcamentos. Essa era a forma preferida de punição pelos professores do sanatório de Lincoln, Illinois, uma das muitas instituições onde Darger passou sua infância. Também é possível dizer que ele usou seu mundo imaginário para dar algum sentido à sua vida adulta. Tomemos, por exemplo, a história do rapto de Elsie Pearlbeck. O caso causou rebuliço em Chicago no ano de 1911, sendo acompanhado por inúmeros leitores de jornais do estilo Espreme que sai sangue. Entre eles Darger, que usou como inspiração para a personagem de Annie Arrowburg, herói e mártir da guerra Glandeco-Angeliana. Darger recortou de um jornal uma foto de Pearlbeck, que guardava como se fosse a relíquia de uma santa. Cerca de 1 ano depois da morte de Pearlbeck, um ladrão invadiu o hospital onde Darger trabalhava, arrombou seu armário e levou embora, entre outras coisas, a tal fotografia. Desesperado,
Darger fez com que as meninas Vivian sofressem todo tipo de derrota, ameaçando em suas preces que, caso a fotografia não reaparecesse, ele deixaria de ajudar os reinos católicos na luta imaginária de reinos do Real. Darger morreu em 1973 e sua vida teria passado despercebida não fosse a sua obra. Obra descoberta por acaso um ano antes, quando ele, aos 80, foi internado num asilo para idosos. Ao limpar o apartamento onde Darger morava, seu senhorio, o fotógrafo e professor de arte Nathan Lerner, viveu o mais interessante episódio de acumuladores compulsivos jamais televisionado. O lugar estava coberto do chão ao teto por todo tipo de quinquilharia, incluindo centenas de garrafas de Pepto-Bismol e outras tantas de xarope de bordo, além de uma porção de óculos quebrados, de bolinhas de fio meticulosamente amarradas, de jogos de botões e de resmas de papel de toda a qualidade e gramatura. Por baixo de tudo aquilo, ilustrações, aquarelas e fotografias cuidadosamente recortadas de anúncios e jornais, no que foi descrito como uma coleção acidental da cultura pop americana nos primeiros anos do século XX. Por fim, Lerner encontrou os 15 volumes encadernados e as outras tantas páginas avulsas que hoje conhecemos como os Reinos do Irreal. Apesar de seu tamanho monumental, Reinos do Irreal não é, sob qualquer outra ótica, um grande romance. A narrativa é labiríntica, caótica. Darger interrompe a ação para explicar com profusão de detalhes aspectos absolutamente banais da sua criação. Há páginas e páginas de descrições de furacões, de chuvas torrenciais e outras tantas tragédias climáticas. Darger tinha uma obsessão com o clima. Seu manuscrito é repleto de erros grosseiros e, muitas vezes, ilegível. Não raro, não faz o menor sentido. Darger não era um bom escritor. Daí a necessidade, inconsciente talvez, de compor as centenas de telas que ilustram o que ele não podia ou não conseguia escrever. Utilizando-se de recortes de jornal e de propagandas de revista, ele pôde dar vazão imagética a todo um universo imaginário. Em outras palavras, o brasileiro Darger deu um jeitinho. Os Reinos do Irreal surgem como um grande pastiche. O texto é meio chupinhado de Mágico de Oz. Os personagens são colagens do imperador Nicolau II da Rússia, da atriz mirim Shirley Temple. A obra de Darger é assim como os olhos de uma boneca. O irreal que mistura o real e o imita. Familiar, mas absolutamente alienígena. Isso sem falar nos pênis. Sim, pênis, pirocas, picas, caralhos. Darger dotou suas meninas Vivian com pintinhos pequeninos. Uma série de teorias já foi proposta para explicar essa adição. Das mais bizarras, como dizer que Darger simplesmente não conhecia a anatomia feminina, o que me parece improvável, já que o seu conhecimento era o suficiente para desenhar intestinos expostos depois de sangrentas batalhas, que Darger era homossexual numa época áspera, e que a inclusão dos pênis foi uma forma de lidar com a sua sexualidade reprimida. Essa teoria foi proposta por Jim Elledge, autor da biografia Henry Darger, Throwaway Boy. Embora tenha escrito mais de 30 mil páginas, entre Reinos do Irreal, sua continuação e uma biografia, Darger não falou nada sobre sua própria sexualidade, fosse ela hétero ou homossexual. Há, no entanto, algumas passagens curiosas no livro. Ele conta que aos 8 anos costumava passar as noites com um vigia noturno. Também fala bastante sobre uma amizade especial com um homem chamado William Schlöder. Mas essas são conjecturas. Não há nenhum indício que os encontros de Darger com o vigia fossem sexuais em natureza. Tendo 8 anos e órfão, é provável que ele estivesse apenas manifestando um desejo saudável por uma figura paterna. É verdade que esse termo, amizade especial ou amigo especial, era usado nos Estados Unidos do começo do século XX como código para a homossexualidade. Mas o uso idiosincrático que Darger faz da língua inglesa dá margem a outras inúmeras leituras. Talvez ele realmente achasse que Schlöder era seu amigo especial. Além de biógrafo de Darger,
Elledge é um estudioso da comunidade gay dos Estados Unidos do início do século XX. Talvez por isso tenha enxergado ali um arquétipo. Há diversos aspectos da biografia de Darger que podem ter influenciado na escolha por meninas hermafroditas. É importante lembrar, por exemplo, que ele era um católico devoto. A construção de sua narrativa está toda baseada em símbolos religiosos. Talvez as meninas Vivian fossem para ele como anjos, sem sexo definido. Talvez ele simplesmente não tenha superado a perda da infância num sanatório tenebroso e estivesse, na vida adulta, dando vazão ao lado arteiro de menino. Talvez ele fosse apenas um rapaz estranho e deslocado que, com o tempo, foi se transformando num homem estranho e deslocado. Ou talvez ele simplesmente gostasse de desenhar pirocas. Aí está o enigma da vida de Darger. Sabemos, por vezes, detalhes minúsculos sobre sua existência, mas ninguém é capaz de dizer com certeza se seu sobrenome era Darger ou Darger. Ele é assim uma espécie de quebra-cabeças, em que temos quase todas as peças. Mas falta justamente uma. Na última passagem de seu diário, Darger escreveu: "Nunca tive um bom Natal na minha vida, nem mesmo um bom Ano Novo. Sou muito amargo, mas infelizmente não quero vingança, embora sinta que deveria querer." Era janeiro de 1973. Ele morreria 3 meses depois. Hoje, as obras de Darger estão espalhadas pelo mundo. 12 de suas aquarelas estiveram em São Paulo, cidade que ele dizia ter nascido, em 2018, quando fizeram parte da exposição Stargazer, da artista contemporânea sueca Mama Andersson. Outras 13 pertencem à coleção do MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. Mais 45 estão no Museu de Arte Moderna de Paris. No início de Reinos do Irreal, Darger escreveu: "Esse livro não deve ser duplicado. Ninguém deve escrever sobre esse livro ou sobre qualquer aspecto desse livro. Por isso, peço desculpas."